Boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live de quinta-feira. Hoje vamos falar de leitura. O nosso convidado é escritor, reconhecido nacional e internacionalmente, e é uma honra tê-lo conosco aqui para trocar essa ideia sobre os caminhos da leitura na sociedade contemporânea. O nosso convidado vai dar um panorama sobre o incentivo à leitura e as práticas da leitura, e de minha parte teremos um recorte histórico do andamento da leitura no Brasil e as suas permanências, suas rupturas, suas tensões e contradições. Estamos esperando ele entrar aqui para começar a dialogar com a gente sobre a necessidade de fazermos uma live nesse sentido. Tendo visto as novas transfigurações que estão permeando aí a educação no Brasil após um período de pandemia. Tá bom? Então vamos esperar o nosso amigo Kerley para dar início à nossa live. Nosso convidado já está por aqui, vai entrar com a gente aqui agora mesmo. Boa noite aos amigos João Marcos, que entrou. Boa noite ao meu querido Fabrício Frasson. Boa noite à querida... Boa noite, Kerley. Olá, bem-vindo ao nosso querido ambiente aí, a live de quinta-feira. Está me ouvindo? O áudio está tudo certo? Sim, perfeitamente. Ótimo. O nosso querido Kerley é escritor, colunista, cronista, tem um reconhecimento aí que vai além do reconhecimento nacional, né, querido? E está em período de lançamento e divulgação aí de um dos seus livros mais famosos, né? Inclusive eu vou adquirir para ler também, porque parece ser muito interessante, o Cá Entre Nós. Não é isso mesmo, Kerley? Eu gostaria que você se apresentasse aqui para o pessoal que já entrou aqui. E é isso aí, faz as suas boas-vindas que a gente vai começar a entrar no tema logo após. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite a você, Leonardo. Por essa ocasião, quero proclamar meu carinho a todos que acompanham o meu trabalho e o seu trabalho também. E que todos sintam à vontade nessa live, inclusive queiram perguntar, tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade. Como você perguntou, a maioria das pessoas já sabem que eu sou um cronista, né? Trabalho direto. Claro, faço outros gêneros também, como poesia, um romance. Estou embarcando no romance, mas na frente eu vou falar um pouco sobre esse novo livro. Mas a minha matéria-prima realmente é a crônica. Perfeito, Kerley. Então, a gente conversou aí, nesse período de planejamento dessa nossa conversa, sobre a necessidade de existir uma live com um tema tão interessante quanto esse. Você citou que os convidados ficassem à vontade, né, nesse ambiente, e eu ressalto sempre nas lives aqui que as nossas lives de quinta-feira são uma conversa aberta. Então, os convidados estão aqui justamente para tirar as suas dúvidas, para sair daqui com algum tipo de conhecimento adquirido nesse momento tão bacana. Então, quem tiver dúvida, pergunte. Quem tiver
alguma opinião, que tiver algum pensamento para compartilhar com a gente, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai conversar com vocês também. Tá bom, Kelly? Ótimo. Então, como eu vinha falando logo no início, antes até de você entrar, posso te chamar de você, né? Não tem problema não. À vontade. Prefiro. Claro. Tá bom. Então, como eu vinha falando logo no início, o Brasil, eu vinha falando que eu ia dar esse recorte histórico, porque é mais para minha área, e você ia entrar mais com o lado da leitura, assim, por assim dizer, Ótimo. né? Então, Perfeito. o Brasil, eu vinha falando, ele está passando por um momento de reconfiguração. E num recorte de uma reconfiguração voltada para a educação, que é mais voltada aqui à nossa área. A leitura está inserida no ambiente educacional, propriamente dito. Então, o Brasil está se reconfigurando à medida que vai saindo aí de uma pandemia, vai tendo aí uma abertura maior, ele vai se reconfigurar para um novo ambiente educacional, um ambiente que não é comum a todos, é um ambiente que muitos não esperavam, e a pandemia chegou de surpresa e deu esse ambiente aí para as pessoas começarem a interagir e fazer parte da rotina, que é um ambiente híbrido, ou seja, que é um ambiente que vai além de um estudo, é um ambiente de comportamento, é um ambiente de sentimento, que vai além do nosso comportamento pessoal, ele ultrapassa as telas, né? Ou seja, assim como o nosso formato que estamos conversando agora, a partir de uma tela, a partir de um aparelho eletrônico, os aparelhos eletrônicos estão cada vez mais inseridos no ambiente educacional e, por consequência, cada vez mais inseridos no ambiente da leitura, da literatura no Brasil. E como exemplo disso, só para ilustrar, nós temos o uso do Kindle, que agora é um novo artifício de leitura Isso. dos jovens, principalmente, que tem uma maior diversidade, né? Para quem não... Ninguém vai andar por aí carregando uma biblioteca nas costas, então o Kindle é uma bela opção. Não é? Então, só para ilustrar esse raciocínio, de que estamos passando por um período de reconfiguração. E na educação, para tomar um panorama mais geral, essa reconfiguração se dá pelo ambiente híbrido de ensino. Ou seja, a escola está praticamente no ambiente secundário. Ela passou durante toda a pandemia no ambiente secundário. O ambiente de aprendizagem se tornou agora as salas do Google Meet, até o próprio WhatsApp, o Instagram com um ambiente mais diversificado. E os alunos ficaram nessa, esse ambiente mais ambíguo entre a sua própria casa, esse ambiente mais agradável e tal, e a escola, que ficou aí, digamos que em segundo plano, dando lugar aí à tela de um computador, de um tablet, de um celular, e causando problemas e dificuldades mais direcionadas a uma comunidade mais pobre que não tem acesso a esse tipo de tecnologia. Então, esse é o ponto que eu queria começar a nossa conversa. A palavra-chave desse ponto é a reconfiguração. Ou seja, desde o início da nossa história, nós vemos aí uma literatura que está presente aí no nosso ambiente, um ambiente social. No início da história do Brasil, por assim dizer, nós temos a literatura de viagem, que é os relatos dos viajantes que aqui estiveram e, de alguma forma, quiseram passar o que estavam vivendo, a paisagem que tinha aqui, as suas experiências, as suas relações com os nativos, etc. Então, a partir da colonização, nós vamos ver nessa relação de exploração entre estrangeiro e nativo, nós vamos ter aí intersecções que vão dar aí as caras na nossa literatura a partir do século XIX, ou seja, uma literatura um pouco nacionalista, que vai falar assim de tudo que engloba a nossa história e as nossas relações mais diversas que existem na nossa história. Então, para começo de conversa, o nosso recorte histórico começa ali no século XIX. Ou seja, nós vamos ter expoentes da literatura, como o gigante Machado de Assis, e mais alguns outros, tantos outros, né, que vão aí fazer parte desse panteão de escritores que vão caracterizar o século XIX como um século rico de cultura literária. No século XX, nós vamos ter uma abertura voltada para uma característica mais moderna.
não é? Muito influenciado também pela Semana de Arte Moderna que aconteceu em São Paulo, em 22. Nós vamos ter aí também e de novo eu volto a usar a palavra, uma reconfiguração na literatura, não é? A nossa literatura vai ter outro destino, outro foco de, de escrita, de compartilhamento de experiências. E no século XXI, o qual estamos, nós vamos ter nessa reconfiguração mais imediata, sendo mais contemporâneo aí, decorrente da pandemia. Ou seja, ficamos distantes um dos outros, as nossas experiências estão marcadas por esse ambiente virtual, e a reflexão dessa reconfiguração que eu gostaria de passar é essa, que até que ponto um livro físico vai ser importante para um leitor. Ou seja, estamos entrando agora num ambiente que o celular basta para a gente fazer uma leitura, um tablet basta, um Kindle basta, um notebook basta para a gente ler o nosso livro lá em PDF, e a internet oferece isso de mão aberta, ou seja, é só a gente pesquisar e baixar o livro que a gente vai ter acesso a ele lá de boa. E de outro lado, temos os mais antiquários que adoram um livro aqui, vocês podem ver, né? Que adoram um livro físico e não deixam isso de lado por nada. Eu mesmo sou assim, prefiro muito mais o livro físico. Então, a nossa reconfiguração, característica do século XXI é essa. Por isso que o nome da nossa live é justamente esse, Caminhos da Leitura. Caminhos marcados por essa reconfiguração de acordo com os acontecimentos que marcam a sociedade, as tensões, as contradições que existem dentro da nossa sociedade, influenciam diretamente no nosso ambiente de leitura. Então, por isso, caminhos da leitura. Então, a pergunta que eu te faço, Kerley, para você dar início aqui, que eu já estou começando a falar demais. Então, o ponto desse caminho, desses caminhos da leitura. Você tem uma opinião, digamos que otimista, ao caminho que a leitura está tomando a partir desse século XXI? Olha, muito bem sua colocação. Eu penso o seguinte, esse é um assunto que divide opiniões, né? Embora com o advento da internet ela tenha trazido assim, grandes esperanças, que eu falo com relação aos mais jovens, e sempre eu digo o seguinte, nunca se leu tanto quanto lemos agora, né, com o advento da internet. Você abre, por exemplo, o Facebook, você está lendo, você abre o Instagram, você está lendo, enfim. Mas a minha crítica é com relação à qualidade do que se lê, né? Do que se lê, porque se lê muito, mas se lê em qualquer coisa. E hoje, assim, falando com relação à escrita também, né, tornou-se um tema meio que pejorativo, a questão da escrita criativa, que vamos falar um pouco mais adiante, e que é um termo assim que virou um pouquinho moda, né? Inclusive não só na literatura, mas em outras áreas também, né? Hoje se diz tudo criativo. Bom, eu espero que as pessoas não se tornem tão aceleradas, né, quanto elas ficaram com relação à leitura, porque hoje o mundo é mais acelerado. Não, eu falo assim, perder uma guerra, você competir, né, um livro competir na terra de TikTok. Alguns segundos ali você tem, não dá para falar nada. E essa é a nova fonte de informação de muita gente, de muitos leitores, digamos assim, talvez de leitores não, porque o leitor ávido mesmo, o leitor que quer buscar mais profundo um assunto, ele vai atrás de livros, seja ele físico ou não, mas o leitor que quer saber com profundidade de um assunto, ele vai atrás. Agora, eu falo assim que não dá para você competir com as redes sociais, o livro. Ou você influencia as pessoas, o aluno, digamos assim, lá desde a... Aliás, os pais, né, são a primeira fonte de inspiração para esses alunos ou para essas crianças e futuros adultos, são os pais. Nós
lemos poucos, o país lê pouco, né? Então, isso vem, eu digo assim, é quase como se fosse do início da história mesmo. As pessoas dizem assim, reclamam tanto, não lê, não lê, o que que eu faço porque meu filho não lê? É quase que um problema fundacional, né, do país. Mas há de se pensar o seguinte, eu acho que essa nova geração que está aí, né, esses novos que já nasceram com o advento da internet, eles podem usar a internet e as ferramentas, como você falou, o Kindle, por exemplo, como uma ferramenta para ler grandes clássicos, né? Eu tenho uma crônica no meu livro que eu falo sobre isso, que a primeira vez que eu estava em frente a uma universidade e eu conversando com um colega, eu tirei um exemplar, não sei se era do Dom Casmurro, era um clássico. Ele olhou e falou assim, eu tenho vários desses no Kindle. Aí tirou o Kindle, na época era uma novidade, e ele tinha todos os clássicos ali. Eu achei genioso, mas eu ainda sou antiquado, como nós falamos inicialmente da nossa conversa. Eu gosto do papel, prefiro ainda o físico, sentir o papel, que eu gosto de rabiscar, eu gosto de fazer anotações. E mas eu sou otimista, sim. Eu não quero ser pessimista com relação à leitura. Claro que a gente tem que pensar, né? O que tem de bom nesse meio de entulhos que tem aí de lixo, né? Tivemos uma queda de internet. Peço perdão aos que estão acompanhando. Vamos esperar o Kelly voltar por aqui para continuar o raciocínio dele, que inclusive eu perdi um pouco do que ele vinha falando. Já o convidei, vamos esperar ele voltar aqui, já para a gente atingir o... Voltou. Perdão, Kelly, minha internet caiu aqui, cara. Inclusive eu perdi o que você estava falando já no finalzinho, quando eu saí aqui. Eu estava falando a respeito da qualidade literária, né? E que eu era otimista com essa nova geração e que eu preferia ainda o papel, né, o livro físico. Mas você pode dar continuidade. Perfeito, perfeito. Como eu falei, sinto muito pela queda de internet aí, a gente acabou perdendo a conexão aqui. Mas tudo bem, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso raciocínio. Como eu falei no início da nossa conversa aqui, o Kelly já deu um panorama bacana aí da sua visão dessa rotina de leitura contemporânea aí, que busca espaço entre o tanto de coisa que tem, né,
né, no nosso cotidiano, só para ilustrar dois, o próprio TikTok e qualquer outro aplicativo de entretenimento, né, por assim dizer. Mas vamos aqui traçar um panorama educacional, ou seja, um panorama didático sobre o que se pode fazer para digamos que, amenizar essa condição despretensiosa que existe, principalmente assim no meio dos mais jovens, para uma leitura mais aprofundada. E para isso eu vou ilustrar algumas situações, alguns pensamentos que giram bem em torno dessa reflexão. Eu enxergo a minha namorada, a Melina Tavares. Ela tem um perfil voltado para divulgação de conteúdos envolvidos à leitura, aos livros e tal, à cultura literária. E eu percebo que existe muitos jovens, isso faz parte, assim, digamos que de um nicho assim dos jovens que tem esse interesse em compartilhar conteúdo envolvendo leitura, e o Instagram é uma boa interface para fazer esse tipo de coisa. Então, cada um tem o seu perfil no Instagram, onde divulgam suas leituras, alguns marcam até leituras coletivas para ler junto e tal, e me deixa animado esse tipo de situação, porque por mais que esses leitores sejam seletivos nas suas leituras, ou seja, cada um tem um interesse assim, por exemplo, uma turma prefere um romance e vai ler só romance, uma turma prefere um livro de terror, vai ler só terror. Por mais que essa galera seja seletiva, eles têm um interesse em ler. Então, digamos que é um interesse que é novo, e é um interesse que, como eu vinha falando no início, faz parte dessa reconfiguração que esse Brasil educacional está tendo. Ou seja, a partir do início da pandemia, esses IGs, esses perfis que voltados ao compartilhamento dessa rotinização da leitura, explodiram. Se a gente pesquisar hoje, assim, em qualquer perfil, existem milhares aí de perfis de jovens que fazem esse tipo de coisa. Inclusive, tem até algo muito bacana que eu me esqueci o nome, se alguém souber pode falar nos comentários, que é uma prática que geralmente são os jovens que fazem. Eles intercalam assim no dia entre a leitura e o estudo, e eles abrem uma live e todos ficam lendo a mesma coisa no mesmo momento, com a live aberta, todo mundo em silêncio, lendo, outro momento vai estudar, ou seja, compartilhando essas experiências de maneira virtual. Sabe, é algo interessante. Eu não me sentiria confortável estudando aqui com uma câmera ligada ali, todo mundo vendo, não ia me sentir confortável, mas esse pessoal se sente muito à vontade por serem amigos, companheiros que estão ali compartilhando aí desse momento que, querendo ou não, é um momento bacana, é um momento de leitura, de aprendizagem, de estudo. Então é uma prática que eles fazem que eu acho bem interessante, que é se juntar para fazer esse tipo de leitura. E como eu falei, é algo que faz parte desse novo Brasil educacional, que é voltado aí pro virtual. Então, a minha assertiva no tocante a essa reconfiguração e no tocante ao que se fazer é um resgate aí de... E antes de falar desse resgate literário de grandes autores que tem no Brasil, a gente pode falar um pouco sobre alguns autores que não são tão levados a sério hoje em dia por alguns leitores, né? E assim, por grande parte da camada de leitores do Brasil. E quando eu falo leitores do Brasil, fique claro que eu me refiro mais a um pessoal mais jovem, digamos que esse pessoal que tem essa prática de leitura mais assídua por ter mais tempo, né? Ou seja, eles estão mais abertos aí a algo novo do que um pessoal mais velho que já tem as suas práticas de leitura há muito tempo. Então o jovem está sempre buscando algo novo. Então, usar um exemplo de um leitor como Machado de Assis, por exemplo, e usar um exemplo prático. Por vezes eu tenho alguns alunos que eu faço a mentoria deles, né? Compartilho conteúdo com eles e tal, dou algumas aulas. E por vezes eu indicava um texto, assim, um conto, por assim dizer, do Machado de Assis, e eles não gostavam da escrita do Machado de Assis,
E não é assim, não gostar, mas respeito. Não, eu não gosto e eu não respeito esse tipo de coisa. E pior com um Euclides da Cunha, por exemplo, são leitores pouco lidos, são autores pouco lidos hoje. Eu creio assim. E quando eu falo isso, eu me volto assim a essa camada mais jovem do pessoal que está muito voltado a esses livros, a esses romances que são bem, se me permite a redundância, são romances muito romantizados, que acabam romantizando questões como um relacionamento abusivo, questões como acho que a maior polêmica dentro desse meio desses novos livros aí que estão fazem parte da rotina dos jovens é essa questão polêmica da romantização de um relacionamento abusivo. Vários livros trazem esse tipo de tema e são encobertos ali pela sua narrativa. Ah, não, porque existe um amor por trás e isso e aquilo vai dar vai dar aquela pincelada de marrom para encobrir certos problemas que existem nessas escritas e que esses jovens acabam tomando como algo legal, algo bacana, e no fundo não é bem assim, não é? Então, existe, como eu falei, uma, uma estética de despretensionismo nesse incentivo à leitura, ou seja, você tem um jovem na faixa de 15 a 18 anos que tem um interesse em ler, você oferece a esse jovem alguma leitura. Você tem que ter em mente que esse jovem nasceu, ele é fruto aí do início do século XXI. A infância dele foi ali em meados ali do século da década de 2010, 2012, né, por aí. Então, nós vamos década de 2012, da década de 2010, assim, anos 10 e tal. Há pouco tempo atrás, esses jovens, querendo ou não, eles são frutos do seu próprio tempo, ou seja, eles não são, assim, digamos, como um jovem retroativo, como eu, que vivo o século XXI, mas parece que fiquei no século passado. Então, esses jovens, eles são frutos do seu próprio tempo e eles vão estar voltados para algo que é moda no seu próprio tempo. É bem isso que eu quero ilustrar aqui. Ou seja, esses jovens vão ter uma intenção de ler algo que seja famoso, que esteja na boca de todo mundo, que seja algo que todo mundo lendo, como eu falei desses romances. Então, isso acaba gerando uma massificação de uma leitura pobre. É isso bem que eu quero dizer. Ou seja, autores como Rubem Alves, autores como o próprio Machado de Assis, vão ficando um pouco de lado para dar, digamos que, um valor a mais. E isso praticamente está voltado para uma leitura estrangeira, para uma literatura estrangeira que chega no Brasil por meio dessas portas que estão abertas, que são dadas por meio do próprio TikTok, que já é um pouco recente, mas eu vou citá-lo, por meio das séries, por meio dos filmes. Então, essa literatura ela vem culturalmente de fora e chega aqui no Brasil e toma conta, enquanto a literatura propriamente do Brasil vai ficando um pouco de lado. Até esses autores mais recentes e tal, que são autores brasileiros muito bons, também vão ficando um pouco de lado nesse ambiente, porque essa literatura estrangeira chega aqui no Brasil já com um poderio muito grande de aceitação. E essa leitura massificada, pobre, vai tomando cada vez maior expressividade no meio desses jovens. Então, quando eu troco uma ideia, eu converso sobre leitura, é sempre interessante que você faça essas análises voltada para o público mais jovem, porque, querendo ou não, quando a gente fala de caminhos da literatura, caminhos dessa rotina de leitura, a gente quer orientar realmente os mais jovens, porque são eles que vão dar essa continuidade aí nessa literatura brasileira, quem sabe aí surgindo novos escritores, como existem de fato. Creio que há 2 anos atrás eu participei de uma antologia de escritores de Santana do Ipanema, cidade vizinha aqui da minha cidade. Eu participei na época, eu tinha 18 anos, 18, 19 anos.
E tinha uma grande gama assim, de autores muito jovens, autores na mesma faixa de idade minha, até mais novos, que estavam ali querendo mostrar um pouco do seu trabalho nessa antologia, que tem uma expressão ali bem baixa, mas tá no papel, ou seja, o escrito desses jovens está lá no papel, então eles têm alguma coisa para provar. Olha, eu sou um escritor, meu livro tá ali, meu conto, minha poesia tá ali, eu senti prazer com isso e eu quero levar isso para frente. Você pode explicar muito melhor para a gente esse ambiente que eu entrei agora, que digamos que seja um ambiente mais voltado para um ambiente mais econômico, ou seja, esses jovens que estão surgindo aí como escritores, das dificuldades que eles possuem em serem aceitados por grande parte da sociedade, que, vamos ser francos, existe um preconceito com o jovem que escreve, que, que é algo muito novo. Existe esse preconceito, mas você é o quê? Eu sou escritor. Mas você faz alguma outra coisa, você já vendeu o seu livro e tal. Ninguém dá esse crédito para quem é um jovem escritor, né? Sim. Então, existe muitos jovens que estão começando a escrever e param justamente por causa dessa opressão que existe da sua própria comunidade, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como são esses primeiros passos de quem está escrevendo e qual Pois é não. exatamente o caminho para chegar até uma escrita bacana e tal, para atingir um público legal. Pois não, Leonardo. Permita-me voltar um pouco ao assunto que iniciamos quando falamos sobre a questão dos leitores, né? Permita voltar a esse ponto. Bom, aqui no Brasil, nós não temos o que é mais importante e fundamental no processo educacional, que é pensar, né? Pensar de forma sistemática, de forma objetiva no subjetivo. Por quê? Porque se lê pouco. E sempre me perguntam isso nas universidades, nos colégios que eu sou convidado para bater papo com os alunos, e me perguntam onde é que é o problema. O problema é quase que fundacional, né? Digamos assim, é quase, como volto a falar de novo, que é quase um problema lá do início. Se lê pouco. Você, por exemplo, vê um pai, quando tem um filho, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele faz é engajar o filho no seu time de futebol, né? Então ele vai lá, compra a camisa do seu time e tenta engajar aquele filho no seu time. Muito longe de estar criticando o mérito de um jogador de futebol, né? Pelo contrário, eu acho que não deve ser só isso, né? Porque aqui no Brasil, se seu filho ser um jogador, ele é aplaudido, ele é reverenciado. Agora, muito difícil você ver um pai levando o filho desde criança numa biblioteca ou numa livraria para escolher seus primeiros livros. É muito raro isso. Portanto, é um problema também que já nasce também ali no berço familiar. Então, para educar esse aluno, para educar esse leitor, fazer um leitor, vai ser difícil. Agora, quando ele já nasce num ambiente que tem livros, né, então ele já é familiarizado com o livro. Acontece muito de o professor ou o aluno, né, ir a uma feira literária e o livro ele ser como quase fosse um totem. Você vê as bibliotecas estão lotadas de livros, lotadas todas assim, empoeiradas, porque como se o aluno tivesse medo de tocar no livro. Um exemplo, quando tem essas grandes feiras literárias, e aí o professor leva a turma de aluno, você vê as crianças que querem tocar no livro e o professor fala, não mexa, deixa isso aí. Então, sabe, assim, eu falo, peguem no livro, toquem no livro, sinta o livro para desmistificar essa coisa, né, de que o livro claro que é um objeto sagrado, mas um objeto que é para o uso humano, é tocável, né, você tem que sentir, e os professores estão fazendo o oposto. Então ele já cresce com medo de abrir o livro, por exemplo, né? Agora,
Voltando ao assunto, indo mais adiante, com relação aos novos escritores, né, na atualidade, eu vejo o seguinte: hoje o escritor ele tem, digamos, tem uma facilidade maior de publicar, uma facilidade maior de ser lido do que os escritores do início do século passado, por exemplo. Primeiro começa que a tecnologia é muito a favor. Você vai lá no seu computador, no iPad, no celular, enfim, que você começa a escrever, quer trocar o nome do personagem, com uma tecla você vai e muda o nome do personagem inteiro, no todo o documento. Antes os escritores tinham o trabalho de reescrever tudo, e era praticamente, ou manualmente ele fazia isso, ou na máquina de escrever. Então ele imprimia, reescrevia o conto várias vezes, entregava na esquina, entregava para os colegas para ler. Hoje o escritor ele abre um blog na internet, né, faz um blog bonitinho lá, escreve um texto e tem acesso de 2.000 pessoas ou mais. Quer dizer, ele é bem mais lido, né, o escritor atual. Agora, volto a dizer com relação à qualidade, né, porque hoje nem todo mundo que escreve, essa é uma verdade, nem todo mundo que escreve é escritor, mas todo escritor ele é um leitor, principalmente. E a pergunta que eu sempre deixo: você quer ser um escritor? Então você esteja preparado para enfrentar o mundo cruel que a literatura tem, né? Tem suas glórias, mas também tem suas agruras, e tem mais agruras do que glórias, porque hoje é muito difícil um escritor, em meio a tantos escritores bons, né, se destacar. Claro que hoje tem uma literatura aí, uma literatura pop, né, por assim dizer, que é uma literatura bem aceita no mercado. Hoje se compra muito best-seller que faz sucesso, os livros de autoajuda, nada contra a autoajuda, mas eu particularmente não leio, né? Eu sempre falo que um romance bem escrito, onde um grande autor de um clássico, ele te ajuda muito mais do que essas receitas prontas, que aí já é uma outra crítica, né? Que, enfim, mas eu acredito que o escritor hoje ele tem mais oportunidade, porque a, as editoras estão correndo atrás de novos autores e que esteja escrevendo alguma coisa que interesse ao grande público. Talvez eu nunca vou ser um desses escritores, porque eu não saberia escrever por encomenda, e também não saberia escrever o que essa galera tá lendo, né? Essa ficção, como você disse no início, um romance romântico, né? Essa melancolia desse amor que na realidade não é assim, né? E traçando esse caminho da escrita ainda, digamos que hoje o escritor, ele basicamente ele tem que ler muito, muito para ele escrever alguma coisa, e todo mundo começa imitando alguém. A gente começa imitando quem, por exemplo, eu lia muito Marta Medeiros, né? Eu achava a crônica dela maravilhosa, era uma crônica leve, é uma grande cronista, mas hoje já mudei, hoje já não leio tanto, admiro ela como autora, mas eu fui hoje para os clássicos mesmo, né? Rubem Braga, Rubem Alves, Antônio Prata, enfim, inclusive Machado também, que foi um grande cronista brasileiro. O Machado transitou em todos os gêneros. E então todo mundo começa imitando, e que é necessário, até você achar a sua própria voz, né, do que você escreve, demora um pouquinho, mas que se lê muito. Perfeito, Karen. Exatamente isso. Eu gostei muito do ponto que você falou de que quem quer escrever precisa ler bastante. Basicamente, como eu curso História, a minha vida é ler. Quem cursa História entende o que eu estou falando, porque é leitura o tempo todo, é artigo, é livro, e por aí vai. Como pode ver aqui atrás, tem livro pra caramba.
se me permite a palavra, todos os tipos, tem desde literatura a história, principalmente a história do Brasil, e ali um pouco de filosofia, que é uma das minhas paixões. Então, você citou a autoajuda, eu tenho, sabe que, usando uma palavra bem pop mesmo, já que a gente falou bastante dessa cultura pop, eu tenho um ranço de autoajuda que eu não sei nem explicar, cara. Eu gosto muito de filosofia desde jovem, então existe aquela aversão, né, de que quem gosta de filosofia tende a repugnar aí a autoajuda. Só um Leonardo, ponto aqui que eu achei interessante. me permite fazer um comentário? É que é o seguinte, Claro. a literatura de autoajuda, todo mundo que vai buscar autoajuda, ele está tentando fugir de um problema que ele precisa enfrentar. E ninguém se foge de problema, porque se você não bate de frente com o problema, você vai encontrar ele lá na frente outra vez disfarçado. Né? Lá na esquina você vai encontrá-lo novamente. Portanto, a autoajuda ela tende a desviar o indivíduo disso. Aí a gente volta a dizer um pouquinho sobre a questão que o Brasil, você fala assim, por que a literatura estrangeira é tão aceita? Olha, nós temos grandes, mais grandes autores brasileiros e que tem literatura, nós produzimos literatura de altíssima qualidade. Temos Machado de Assis, temos Clarice Lispector, que todos são lidos lá fora. Mas qual é o problema? Porque o Brasil é excessivamente colonizado. E tudo que vem de fora a gente aceita com facilidade, né? Porque é um romance que fez sucesso lá fora, ou porque é um autor que não é brasileiro, a gente já fala que o autor é bom. No entanto, temos autores excepcionais, né? Mas por conta dessa excessiva colonização, a gente aceita muito fácil o que vem de fora. E com isso acabamos desvalorizando o que é nosso. Pois não. Então, puxando um pouco só para pegar um gancho nesse ponto aí de reflexão, eu vou citar um fato basicamente voltado para quem é da área de história que vai entender isso. Quando a gente fala de estudos africanistas sobre o Brasil, toda aquela relação de escravização que marcou aí a nossa história, o maior referencial para os historiadores é o brasileiro Alberto da Costa e Silva. Ou seja, pelo menos nesse ponto a gente não pegou uma influência estrangeira muito, muito forte, sabe? Graças a Deus a gente tem historiadores brasileiros que fazem muito bem esse papel aí de descrever e explicar o Brasil para nós que somos brasileiros. Então, como você citou lá no início, no decorrer da sua fala, o problema que a gente enfrenta hoje na leitura é um problema fundacional, um problema estrutural. A nossa sociedade se estruturou para esse modelo que a gente enxerga hoje. E como eu falei lá no início sobre aquela reconfiguração, a gente está vendo essa reestruturação para um Brasil que virá, não é? Então, eu creio que após a pandemia a gente vai enfrentar quadros aí que vão para além da educação, serão distintos do que a gente vivia antes. E isso se dá em vários fatores, principalmente nos fatores mais individuais, sabe? A estética comportamental ela mudou, o pensamento acerca do próximo ele mudou um pouco, as práticas mudaram muito. Então, eu queria abrir uma conversa agora, aí a gente tem praticamente 13, 15 minutos, até geralmente o Instagram corta a nossa conversa, as nossas lives com 1 hora, então eu já vou ficar atento aqui no tempo para não cortar a gente. O nosso tema final aqui, a gente vai falar um pouco de rotina de leitura. Para quem lê, então esse nosso papo agora vai ser voltado assim para quem lê. Então, como encarar uma rotinização da leitura nesse estresse da vida? A gente vive momentos muito rápidos, muito ágeis, a tecnologia nos inseriu nesse ambiente muito rápido, onde a gente tem que fazer tudo. Se a gente não organizar o tempo ali, o que se deve fazer,
a gente acaba deixando faltar, a gente acaba faltando numa tarefa, esquecendo de fazer outra, e acaba embolando tudo se a gente não se organizar. Então a gente vai falar um pouco de rotina de leitura. Organização de leitura para quem de fato se dispõe aí a praticar esse exercício da leitura. Então eu queria que você contasse para a gente um pouco, isso é algo mais pessoal mesmo seu, sobre como você lida assim com a leitura diária, sua rotinização da leitura e alguma dica que você queira dar para o pessoal que quer se inserir dentro desse ambiente individual de leitura, ou seja, como eles podem inserir práticas na sua rotina diária para que cultivem o hábito da leitura com maior efetividade. Pois bem, olha, Leonardo, eu diria o seguinte, primeiro, há que se falar com relação à questão do tempo, né? Que o tempo, primeiro, que ele nos traz muita angústia. Tudo é agora, tudo já passou, somos pressionados para ter uma vida chamada vida de sucesso, né? Precisa ser magro, alto, competitivo, rico, atlético, enfim. E a internet, ela provoca uma vertigem, né? E eu sempre digo, para que nós não cedamos, né, esse falso, por assim dizer, sucesso, né? E com relação ao hábito de leitura, você tem que criar uma rotina e criar o seu próprio hábito de acordo com o teu cotidiano, né? Eu tenho um cotidiano muito corrido, trabalho, e aí eu preciso dar conta de tudo, tenho que escrever, tenho que ler. Mas eu reservo um tempo para entrar nas redes sociais, responder. Eu não entro o tempo inteiro, eu tenho um horário do dia que eu vou lá nas redes sociais, respondo todo mundo. Então eu crio um mecanismo para que me sobre tempo, para que eu tenha a leitura como prioridade. E assim eu leio. Há meses que leio 5 livros. Há meses que eu leio 2, dependendo, porque tem leituras que também são muito difíceis. Então ela requer um tempo, ela requer uma reflexão, ela requer que você pesquise também. Então não é a quantidade também de livros que você vai ler, mas a qualidade dessa leitura também importa muito. Portanto, se você quer ser um leitor, comece lendo coisas que você gosta, né? Vai folhear revista com assunto legal, leia jornal, vai lendo uma crônica, né? Aqui eu já estou puxando sardinha para o meu gênero, né? Vai lendo a crônica, que é um texto curto, rápido, e vai lendo, vai mesclando, depois lê um conto, e põe meta, que isso é muito interessante, que você faça meta de leituras, lê tantas páginas por dia, e para que você tenha esse hábito de leitura, você deve reservar todos os dias, né? Todos os dias um período, sei lá, de 10 minutos. Começa lendo com 10 minutos, né? A primeira semana, os primeiros 15 dias, para que se crie o hábito da leitura. Assim como a gente cria o hábito de saber que todas as manhãs a gente tem que acordar, escovar o dente, pentear o cabelo, tomar um banho, sair para trabalhar, a mesma coisa você cria com o hábito da leitura. Você reserve um tempo e quando você tiver realmente o prazer da leitura, nunca mais você vai querer parar de ler, porque quando a leitura ela te dá dimensões da grandeza, a leitura ela te dá dimensões do que é o ser humano, de onde nós estamos inseridos, e isso é fantástico, isso é sem palavras. Quando você entra em outros universos, saber que existe outras culturas diferentes da nossa, através da leitura, isso não tem preço. Eu sempre costumo dizer que eu costumo viajar o mundo sem sair de casa, porque nem sempre a grande literatura, nem sempre as grandes aventuras elas te tiram fôlego, mas uma boa leitura, dependendo do tipo de aventura ou da história, você vai quase que arrebatado ali por um momento naquela leitura que é extasiante. Portanto, há de criar esse hábito, há de se incentivar, e existe hoje muitos grupos de leitores aí que pode também
inicialmente, como nós falamos, que existe aqueles grupos que fazem leituras coletivas, troca de livros, né? Há muitos sebos pelo país onde se compra livro barato através da internet também. Então, se você quer realmente ser, eu falo que a leitura, ela te faz ter conhecimento e o conhecimento te torna uma pessoa interessante. O que adianta ter tantas prendas, né? Uma pessoa, eu digo, bonita, mas se ela não tem nada a oferecer. Já dizia, né, a grande atriz Fernanda Montenegro, que a beleza só importa os primeiros 15 minutos, depois você tem que ter algo mais a oferecer. E isso é notório. Não há nada mais chato do que você estar com uma pessoa, vale para o momento, mas depois dos 15 minutos para o cigarro, você se dá conta que está com um tolo ou uma tola ao seu lado. E isso deixa de ser interessante, né? Então, o conhecimento, ele te torna uma pessoa interessante, ele te projeta para o futuro, ele te projeta para algo maior e te dá dimensões da grandeza, né? A grandeza do mundo. E eu gostaria de ter todo o tempo do mundo para conhecer as maravilhas que nós temos, que jamais alcançaríamos. Saber tudo que existe no mundo. Então, Kelly, a gente tem uma pergunta aqui. A gente está chegando pertinho do final já, então. Uma pergunta aqui do parceiro aqui que tem um perfil voltado para aquele que eu falei do compartilhamento ali das leituras e tal, do incentivo à leitura, do nosso paradaliterária.g. Ele perguntou aqui, para mim e para ti, como a gente enxerga os caminhos que a literatura contemporânea tem tomado. E eu creio que a gente respondeu essa pergunta no decorrer da live muito bem, não é, Kelly? Então, essa pergunta meio que foi bem sintetizada aqui. Ele tem uma opinião aqui que ele diz que nota-se um caminho de militância, basta ver as últimas obras premiadas. Quanto a isso, meu querido, eu vejo assim, o ambiente social que a gente vive, ele é configurado pelas práticas das pessoas, ou seja, as pessoas que influenciam o ambiente, né? Isso parece até ser meio óbvio, mas é interessante que seja dito. As pessoas influenciam aquilo que é cultura, aquilo que é cultura pop, aquilo que é cult, aquilo que é interessante, aquilo que é maneiro, sabe? Então, eu creio que essa militância parte bem disso. A gente tem uma cultura hegemônica, uma cultura dominante no Brasil. Temos alguns contextos mais subalternos ali, temos contextos menores ali. Então, isso é fruto de um Brasil diversificado. Então, sempre irá existir essa militância aí de alguns contextos que são melhores do que outros, e por isso merecem melhores premiações do que outros, e etc. Então, você quer fazer um panorama quanto a isso? Porque ele tem outra pergunta aqui bem interessante, cara. Não, quanto a essa pergunta, eu acredito que já está respondida. Agora, eu acredito o seguinte, que realmente há uma militância, inclusive dentro da própria Academia Brasileira de Letras, que é a grande guardiã da língua portuguesa. Isso em quase todas as áreas há essa militância. Mas sempre houve, sempre houve. Você vê o que escreve Flaubert, que escreveu Madame Bovary, ele quase que foi condenado à morte quando escreveu Madame Bovary, né? Acusaram-o de estar escrevendo literatura pornográfica, levaram a júri e quase que ele foi morto. E ele falou que Madame Bovary era ele, queriam saber quem era a dita Bovary. E ele, né, sendo autor, escreveu sendo que ele era o próprio personagem. Que essa é uma grande liberdade que todo autor tem. Qual é a outra pergunta? Você falou? Desculpa. Já pega nesse finalzinho seu sobre a liberdade do autor. Ele perguntou aqui qual é a sua maior dificuldade para atrair novos leitores. Então, a maior dificuldade que eu tenho atualmente é porque quando você se posiciona contra os ditames do governo ou quando você faz crítica, hoje existe uma grande militância, eu já fui
né? Eu já fui censurado em jornal, uma coluna minha, eu tive que retratar, pedir desculpa, texto meu já foram recusados na coluna do jornal por conta da militância, né? Já foi ameaçado. Então, a maior dificuldade hoje de ter esses leitores é exatamente essa militância. E, mas mesmo assim eu continuo escrevendo o que eu acho que eu tenho que escrever e continuo criticando o que eu acho que eu tenho que criticar. Senão, se eu perderia toda a minha liberdade. E escrever é o que me deixa livre. Então, a maior dificuldade é essa. Exatamente, exatamente. Essa militância acaba restringindo ali essa liberdade que o autor tem de exprimir o seu pensamento ali. Ou seja, se não for um Olha, pensamento. e não basta essa militância vir, que eles ainda te taxam, né, de esquerdista, esquerdopata, de extrema direita, enfim, é cada uma que você fica impressionado. Muitas vezes você não pode se posicionar, deve apenas ignorar, né? Já fui ameaçado muitas vezes, como te falei, mas hoje já estou um pouco acostumado. No início eu fiquei com muito medo, mas hoje já estou um pouco Né, acostumado com isso. se você não escreve aquilo que todo mundo quer ouvir, você acaba sendo censurado mesmo por essa massificação de pessoas que existem aí para detonar o trabalho de quem escreve com uma certa liberdade, né? Kelly, a gente chegou aqui no meu minuto final, né? Eu sempre digo assim que a gente está no minuto final, mas nunca se sabe. O Instagram é uma surpresa, às vezes corta, às vezes não corta, mas é assim. A gente vai encerrar com 1 hora. Eu creio que a nossa conversa foi muito boa e a gente pode trazer sim esse espaço novamente para uma próxima quinta-feira, para outra quinta-feira que você tiver disponibilidade, porque é um Ótimo. papo muito, muito bom e eu creio que o pessoal gostou muito, aprendeu muito, conseguiu fazer essa reflexão junto com a gente, que é o verdadeiro intuito dessas lives de quinta-feira, né? Eu fico muito feliz que tenham aqui mais de 50 pessoas simultaneamente assistindo a nossa conversa, né? Que para uma Que coisa quinta-feira boa. assim, para uma quinta-feira isolada, sente que a minha internet aqui está censurando a gente aqui. Mas como eu vinha falando no nosso finalzinho de conversa, eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui nesse momento nosso. Eu quero convidar o Kerley para entrar aqui novamente para dar suas saudações finais para vocês que acompanharam ele com esse prestígio bacana. Alerto a quem está por aqui que acompanhe os meus stories, que eu dou sempre dicas de leitura e afins. Então, e acompanhe o trabalho do Kelly, que é um trabalho muito bacana. Foi muito bacana trazer ele aqui para conversar com a gente. É um escritor de mão cheia, que merece sim todo o reconhecimento que vocês dão a ele. Vou ver se ele entra aqui só pra gente dar um alô final, tá bom? Novamente, que ela em minha internet tá censurando a gente. Mas felizmente o Instagram não cortou a live e você pode dar suas saudações finais aqui pro pessoal que tá por aqui ainda. Pois bem, gostaria muito de agradecer o seu convite mais uma vez, agradecer ao público que esteve conosco até agora e aos que mandaram pergunta. E
a todos que sempre acompanham meu trabalho também, não só nas redes sociais, mas no meu cotidiano, né? Muito obrigado. E, e recentemente, gente, vou aproveitar e falar, eu fiz o lançamento, né, da terceira edição do livro Cá Entre Nós. Está disponível para venda nas minhas redes sociais, viu? Qualquer coisa, entre em contato, você pode adquirir, que está na promoção, tá bom? E ele é enviado para qualquer lugar do Brasil. Mas muito obrigado, Leonardo, mais uma vez. Perfeito, perfeito. Então, acompanhe aí o trabalho do Kerley nas redes sociais dele, tá bom? Já aviso de antemão aqui, que nós vamos ter o Kerley aqui novamente para conversar, para levar esse papo aí para novos ares, não é? Tá bom? Creio que uma hora não dá para a gente sintetizar as dificuldades que existem aí na literatura brasileira, na nossa contemporaneidade. Agradeço a todo mundo que esteve por aqui. Como eu falei, acompanhe os stories por aqui, que eu sempre compartilho com vocês as minhas leituras atuais e também outras dicas de leitura, tá bom? Enfim, é isso. Aviso que essa nossa live vai ser subida também. Eu vou subir essa nossa live lá no meu canal do YouTube, para ficar por lá também. E no mais, essa live vai ficar salva aqui no perfil também, para quem porventura saiu e perdeu algum momento da live, vai ficar salva para vocês verem depois aí e aprenderem alguma coisa, tá bom? Com essa nossa conversa de quinta-feira. Obrigado, Kerley, mais uma vez, que para mim foi uma presença ilustre aqui na nossa live. É um cara que tem um reconhecimento muito bacana, muito legal mesmo. Então, por mais encontros como esse, tá bom, Kerley? Então, Até mais. tenha um excelente fim de quinta-feira. Estamos chegando aí no finalzinho de semana, então é isso aí. Agradeço a todo mundo e tenham uma excelente noite. Para Valeu, todos Kerley. nós. Tchau, tchau.